Bom, pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa parte de introdução ao R. Hoje a gente vai falar sobre os objetos do R, né? Em particularmente dos vetores, né? Algumas operações envolvendo vetores, isso é super importante, né? A gente trabalhar um pouquinho essa ideia dos vetores, né? Vamos ver também aqui um pouquinho de caracteres, vamos ver um pouquinho de fatores, tá? E como é que a gente consegue construir um conjunto de dados, tá? Que é em função dos data frames, né? Então, a nossa aula está bem completa nesse sentido, né? Acho que dá para a gente aprender coisa bacana já pensando em aplicações já da estatística com esse material, ok? Bom, então a primeira parte, né, que a gente vai ver, como eu comentei, são os vetores, né? E a ideia aqui, né, é que os vetores são criados por uma lista de variáveis, tá? Essa que é a nossa estratégia, assim, né, como as variáveis ou vetores atribuindo valores a ele, né? Então, a nossa estratégia aqui é utilizar uma funçãozinha que é o C, né? Esse C aqui é o combine, né? Ou a concatenação, né? Ele vai concatenar, ele vai combinar, pessoal, né, os objetos que estão dentro dele aqui em um só, tá? Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó, né, do combine aqui, que é essa função, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, eu lembro que eu estou combinando, separando por vírgula, tá? Eu não posso usar ponto porque ponto é divisor de decimal no R, tá? Então, ó, eu estou combinando num objeto só. E quando ele me retorna, ele me retornou, né, um objeto só, que é um vetor, né, com 10 elementos, né? E os elementos são quais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Bora lá para o nosso RStudio para a gente ver como é que isso funciona, né? É importante a gente ir lá para o RStudio para ver como é que trabalha isso e tudo. Vocês estão com saudade do RStudio, né? Então, vamos lá para a gente ver isso aqui, tá? Bom, então, vetores aqui, lembrem, né? É importante a gente. Se você quiser criar um script novo, né? Eu vou criar um script novo aqui, que é justamente para a gente poder tá, dar continuidade no assunto, tá? Então eu chamei de script 2 aqui, tá? E eu vou apagar tudo isso aqui porque não me interessa agora, né? Vou mudar a data, olha só, a última vez a gente, né, gravou aula aqui, né? Foi no dia 1º, né? Já são dia 23, né? Tava muito tempo sem gravar material para vocês, né? Mas a partir de agora a gente vai, como eu falei, vamos tocar o terror, né? No bom sentido, óbvio, tá? Para que a gente, né, avance o máximo possível nas nossas aulas, tá? Então, por exemplo, o que nós estamos vendo aqui são os vetores, né? São os vetores aqui, né? E aí eu falei para vocês, olha, a funçãozinha C, ela concatena, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, né? E vírgula 10. Eu poderia continuar aqui fazendo tudo e tal, né? Pronto, tá aqui. Compilei, dei um Ctrl R aqui, né? Pronto, tá aqui o meu vetor. Eu posso atribuir, lembra? A gente vimos atribuição nos nossos últimos vídeos, né? Se não estou enganado, a atribuição já está no vídeo 2, na aula 2 nossa. Então eu posso dizer que isso aqui é um vetor, né? Eu posso dizer que isso aqui é um vetor. Pronto. Aí se eu quiser ver o vetor, basta chamar vetor aqui, né? Ou selecionar vetor aqui, clicar em Run, né? Ou apertar Ctrl Enter em cima dele. Bom, você escolhe, já ensinei todas essas estratégias de compilação para vocês. Ou dentro do console, né? Ou dentro do script, você escolhe, ok? Bom, então essa é a nossa estratégia de vetor, né? Eu vou construir um vetor, vou combinar elementos dentro de um vetor. Nós já vimos exemplos de vetores aqui, que foi a criação de sequências, né? De repetições de um número várias vezes, ou de dois números várias vezes. Então, nós já vimos aqui, perdão, né? De forma implícita a definição de vetor, tá? O uso de vetor, na verdade, mas agora que a gente está pegando a parte mais base dele, né? Então, é dessa forma que as coisas vão funcionar,
ok? Vamos voltar lá para nossa aula, né? Então, aqui na nossa aula nós temos o nosso exemplo aqui, tá? Vamos continuar o nosso material, beleza? Então, a gente tem, né, exemplos de vetores que nós vimos em função da função sec, né? Então, o que faz a função sec? Né? Ela pega uma sequência de 1 até 20, o argumento by é de quanto em quanto você está indo, tá? Então, eu estou indo de 2 em 2 aqui. Então, ele está pegando, primeiro é 1, passa 2, 3, passa 2, 5, passa 2, 7, e assim por diante, né? Então, essa que é a estratégia que ele toma aqui, né? Vamos jogar esse material tudo para lá, para a gente rodar e ver como é que funciona, tá? Bom, então, aqui, né? Exemplo, vetores em funções, né? Vetores em funções, tá? Lembrem, né, de tirar esse maior aqui, esse resultado também não importa. Olha que eu falei da codificação, né, a respeito dos acentos, né, dos acentos. Ele desformata tudinho, você tem que ajeitar tudo de novo, né? Mas isso não faz diferença porque é um comentário, tá? Então, vamos tirar aqui, beleza, tá? Então, olha só, né? O meu x aqui, né, é uma sequência que vai de 2 em 2. Eu posso repetir o 3 4 vezes, tá? Então, o meu y aqui, né? Deixa eu pedir um y aqui, tá? Repetir o 3 4 vezes. E eu posso usar a função combine para juntar, né? Deixa eu limpar aqui e rodar somente essa parte que nós fizemos aqui, ó, né? Eu posso usar o c aqui para combinar o x, que é esse vetor, né? E o y, que é esse outro vetor aqui, né? Então eu consigo combinar vetores, né? A gente consegue manipular dessa forma também. Logo o meu z, né? Quando eu atribuo, olha só o que acontece, né? Os 4 primeiros elementos aqui são de quem, né? Do meu vetor y, o restante do meu vetor x, tá? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar os vetores, né? Você tem essas estratégias, tudo bem? Então é esse o formato, né? Essa é a ideia que a gente vai utilizar para poder, né? Para poder trabalhar, né? Deixa eu ajeitar, não sei porque o RStudio ficou assim, né? Para poder trabalhar a questão dos vetores, ok? Vamos lá voltar para o nosso slide, né? Então a gente tem aqui exemplos de vetores que nós já vimos, vamos continuar. Um ponto importante aqui, pessoal, é a indexação. A indexação aqui no R, né, ela se refere a situações em que você vai ter interesse de fazer uma consulta dentro de um vetor ou dentro de um conjunto de dados. O que seria uma consulta? Né? Seria, por exemplo, assim, eu tenho um vetor, sei lá, de 1 a 10, mas quem é o primeiro elemento? Ou qual é o valor desse primeiro elemento? O que é esse primeiro valor, né, desse vetor? A gente vai usar a indexação para poder trabalhar isso, né? Então, por exemplo, toda vez que você quiser fazer indexação dentro de um vetor, tá? Você vai usar colchete, né? Colchete e o número que você quer aqui. O i, ele vai representar a posição i. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o vetor tiver 10 elementos, você vai poder pesquisar, né, os elementos de 1 a 10 só. Não pode ter, né, 20 elementos. Não vai ter o elemento 20 porque só tem 10 elementos, tá? Então, sempre a gente vai consultar usando essa estratégia aqui, ó. Bora lá pro R, né? Aí eu consigo explicar melhor para vocês lá, né? Deixa eu trazer esse código para a gente trabalhar lá, né? Então, vamos lá pro RStudio, tá? Pra gente jogar aqui. Então, indexação, né? Indexação. Ok. Eu escrevi certo? Escrevi certo, tá? Então vamos limpar aqui, bonitinho, tá? Deixar bem bacana, tá? Pronto, ok. Né? Então, vou limpar aqui a tela, vamos lembrar, né, como é que limpa a tela aqui do console, é o Ctrl L, tô ligado, você já sabe da parada, né? Então, eu tenho um X agora, que é uma sequência, eu mostrei como é que faz sequência usando 2 pontos, tá? Então, eu parto de 100 até 110, ele vai sempre de uma unidade em uma unidade, tá? Então, o meu x aqui, né, é 100, 101, 102 até 110, ok? Então, se eu quiser, por exemplo,
a primeira posição. Como é que eu posso fazer isso daqui, ó? Bom, vou mostrar uma forma que você pode utilizar, tá? Vou mostrar uma outra forma também que é a mesma coisa, mas é importante você guardar a indexação dentro do objeto, na minha opinião, né? Se é motivo de consulta, tá? Então, ó, eu quero i igual a 1. Então, é a consulta do primeiro elemento, ó. Aí eu vou lá, x, abro meu colchete e peço o valor i naquela posição. Então, quando ele me retornar, ele vai retornar o valor o quê? 100. Mas se você viesse aqui no console, né, digitasse o valor x, abrisse aqui, né, o colchete, e digitasse o valor 1, ele ia retornar 100 também, porque o valor de i é igual a 1. Então é a mesma ideia, tá? Então, você pode consultar qualquer um aqui, né? Então, por exemplo, né, eu quero o oitavo, né? Tá aqui o oitavo, é o 107. Tá? Então, isso é uma forma de você fazer a consulta de um único elemento dentro de um vetor. Vou mostrar mais para frente como é que faz dentro de um conjunto de elementos, tá? Mas esse é o primeiro contato que você está tendo a respeito da indexação. Assim como eu posso consultar um elemento, eu posso remover um elemento. Então, por exemplo, vamos supor que desse vetor x aqui eu quero remover o 100, sem problema nenhum. Então, ao invés de você colocar aqui, ó, i, né, um positivo aqui, você bota, por exemplo, eu chamei de j aqui para não misturar com o i que eu já tinha definido, tá? Eu chamei aqui de j menos 1. Então, o menos 1 aqui na indexação, ou negativo dentro, né, da indexação, ele indica que você está removendo, tá? Ele indica que você está removendo o objeto ou os objetos. Então, por exemplo, olha só, o j, né? Se eu pedir aqui o j é menos 1, né? E basta eu pedir o meu x, né? Na posição j, ou seja, na posição menos 1. Então, ele vai remover a posição 1. Aí, ele não vai retornar o valor removido. Ele vai retornar, pessoal, o vetor inteiro menos aquele valor que eu removi, tá? Então, observe aqui que o 100 já não faz mais parte, né, do meu vetor, porque ele foi removido. Tudo bem? Professor, então eu perdi agora o meu x e não queria remover. Relaxa, né? Se você não guardou esse objeto aqui, né, não atribuiu a um outro objeto, por exemplo, eu quero y, né? Eu vou atribuir y a essa expressão aqui, tá? Então o meu y, né, agora é esse vetor reduzido. Mas o seu x, olha só que eu falei, a importância de você fazer a atribuição para guardar os objetos. Não, tá aqui o seu x, ele está completo, tá? Então, essa vai ser a estratégia, esse é o formato de você fazer a indexação. Tudo bem? Vamos lá voltar lá para nossa aula, né? E vamos continuar. Beleza? Bom, eu posso consultar também, pessoal, um vetor de índices, tá? Eu posso, na verdade, consultar um vetor de índices não, né? Eu posso usar um vetor de índices para fazer uma consulta, né, de valores dentro de um vetor. Então, olha só, aqui, ó, né, eu estou pegando, né, um meu índice i, né, e ele é o que? Eu quero que você consulte para mim, mostre para mim os indivíduos da posição 1, 3 e 2. Ó. Não nem importa se você, né, se a ordem está diferente, eu quero o primeiro, o décimo, o nono, o segundo, né? Tanto faz. Ele vai retornar na ordem certinha para você, né? Na ordem que você pediu aqui, né? Então, por exemplo, basta colocar esse i aqui, que é esse vetor dentro do colchete, ó, ele vai consultar para você. Assim como também, né, se você quiser remover esses indivíduos do seu conjunto de dados, do seu vetor, né? Então basta você colocar aqui, né, o valor negativo, né, em cada um e não vai ter problema, ele vai fazer a remoção. Então observe, então ele tirou o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Então ele tirou o 100, o 101 e o 102 aqui, ó, tá? Então você tem o valor, né, retirado aqui. Vamos ver como é que isso funciona lá no RStudio. É importante a gente trabalhar isso daqui lá no RStudio, tá? Beleza? Então, consultando, né? Então, consultando no vetor, tá? Vamos lá? Deixa eu aumentar mais aqui. Então, só não esqueça de tirar essas carinhas aqui. Tá? Então, por exemplo, eu posso, ao invés de, né, eu estava fazendo a consulta atribuindo ao valor i, né? Então, só para a gente limpar aqui, né?
Então tá aqui. Consultei o primeiro, o terceiro e o segundo, tá? Mas eu poderia simplesmente, pessoal, fazer isso daqui, ó. Ah, não, eu não quero usar o índice, esse objeto i, não tem problema. Então, x, eu digo para ele o seguinte, olha, abro um vetor aqui, eu vou combinar quem? Eu quero o primeiro, o terceiro e o segundo. É a mesma coisa, tá? Então, a mesma coisa que a gente fazia lá no índice i igual a 1, substituir a 1 no lugar dele, a gente pode fazer com o vetor também. Tá? É a mesma estratégia. Assim como a gente pode fazer a consulta de alguns elementos, a gente pode também fazer a remoção de alguns elementos usando a mesma estratégia. Então, quando eu peço o j aqui, removendo o primeiro, o segundo e o terceiro, né, do vetor x, tá aqui o meu j, né? Eu vou rodar agora o x nas posições j, removendo-os, né? Então, aqui eu não tenho mais nem o 100, nem o 101, nem o 102, nem o 101, tá? Então, essa que é a nossa ideia de indexação para conjunto de valores ou para remoção de conjuntos de valores, ok? Bora lá voltar para nossa aula. Vamos continuar, tá? A gente pode também fazer uma substituição de valores, tá? Vamos lá ver como é que funciona a questão da substituição de valores no RStudio, né? Então, por exemplo, né? Então, vou botar aqui, substituindo, né? A gente até então só fez consulta, substituindo, tá? Então vamos supor, olha, o meu x é esse cara todo aqui, tá? É esse vetor todo. Mas vamos supor que eu digitei errado o valor, não sei, por alguma circunstância, né? A gente tem interesse de mudar. Beleza. Então vamos trocar o primeiro elemento aqui, tá? Esse primeiro elemento, ele não era 100, ele era 1000, tá? Pô, professor, era 1000? É, um exemplo aí que a gente teria na vida aí, o rapaz digitou errado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, eu quero o vetor x, olha aqui para o meu script, tá? Eu quero o vetor x na posição 1, que é justamente a posição do número 100. E nessa posição 1, você vai atribuir agora, né, para sobrescrever, vamos dizer assim, né, em cima, vamos escrever em cima desse 100 o valor 1000, tá? Valor 1000. E roda. Professor, não apareceu nada. Óbvio, ele fez a modificação, né, já automática lá no seu vetor, né? Então, quando você pede o vetor x agora aqui, ó, olha só a diferença, pessoal. Agora sim, eu fiz uma modificação direto no meu vetor, tá? Professor, mas eu queria de volta o valor 100. Como é que eu faço daí? A mesma estratégia. Ao invés de você fazer 100, ó, pronto, eu vou fazer 1000, na verdade, eu coloco 100. Pronto, tá aqui o seu 100 de volta. Ok? Vamos lá voltar para nossa aula, tá? Vamos seguindo, ok? Bom, tamanhos de um vetor, né? Vamos pedir tamanho de um vetor aqui. Então, a gente tem uma estratégia para verificar, que é usar a função length, né? Ela me dá o comprimento, o comprimento de um vetor, né? Ou seja, o número de elementos que ele tem aqui para essa questão. E eu posso também ter a opção, né, de vetores que não tem nenhum e ele me retorna, né, o tamanho zero aqui, tá? Então, vamos lá ver no nosso exemplo, né, como é que isso funciona. Eu já tenho um vetor aqui de dados, né? Vamos ver aqui função, né? Função length, tá? Então, a função length, ó, quantos elementos eu tenho no meu vetor mesmo? Poxa, professor, eu tenho que contar um por um, não precisa, né? Então, o length, tá? Olha só uma coisa legal do RStudio, né? Não sei se você já percebeu isso daí, ó. Ele completa para você uma função, né? Isso é uma curiosidade, tá, pessoal? Inclusive, mostra possíveis funções com o nome que você quer digitar aqui. Às vezes você, poxa, eu não lembro do nome da função tal. Você vai digitando, pá, ele vai completando para você. E em função disso, você acaba lembrando, tá? Então, olha só que bacana, né? Então, eu quero o length, ou seja, o comprimento do meu vetor x. Meu vetor x, ó, né? Só para a gente relembrar aqui, meu vetor x é esse daqui. Qual é o comprimento de x, ó? Então, ele diz que tem 11 elementos, tá? Então, essa funçãozinha aqui, ela é bem legal de se trabalhar, né? Ela é muito importante, inclusive, para ver comprimento de vetores, né? Tem uma outra situação que tem uma outra função que é a função de dimensão, quando a gente tem matrizes, né? Então,
elas são muito úteis, né? Inclusive para o cálculo estatístico, né? Então, a gente vai utilizar média, que a gente soma todo mundo e divide pelo total, né? A gente tem uma função que calcula a média, mas a gente pode fazer o passo a passo dela aqui também. Funcionaria do mesmo jeito, tá? Bom, vamos pegar um vetor aqui, né? Que ele não tem ninguém. Então, quando eu boto um vetor vazio, né? Isso aqui seria inicialização de um vetor vazio, tá? Então, o y é um vetor vazio e aí eu vou pedir o length, né, do meu y, tá? Então ele vai me retornar, olha, esse cara é um vetor vazio, né? Não tem nada nele, né? Apesar de não ser muito para quem trabalha com a parte de simulação, né, de análise que vai precisar guardar objetos dentro de um vetor, né? Não é muito indicado fazer isso, mas esse aqui é um exemplo que você tem quando para vetores vazios, né? Então, é uma forma de você, né, trabalhar e o length ele vai retornar exatamente numa situação que você tem elementos, numa situação que você não tem. Tudo bem? Ele funciona direitinho. Vamos lá, voltar para o nosso slide, né? Vamos continuar na nossa parte aqui, beleza? Vamos ver alguns algebrismos, né? Algebrismos, perdão, né? Com vetores, tá? Vamos lá voltar para o nosso RStudio, né? Álgebra com vetor, né? Álgebra com, com vetores, né? A gente fez algumas álgebras com objetos, objetos não, com variáveis na nossa última aula, né? Agora a gente vai fazer, né? Agora com vetores. A ideia é a mesma, né? As operações fundamentais elas são as mesmas. O que acontece aqui, pessoal, né? Vamos supor aqui, ó, eu tenho outro exemplo aqui, né? Eu tenho x e eu tenho o meu y, tá? O meu x e o meu y, né, são dois vetores aqui, de 1, 2, 3, aqui de 4, 5, 6, tá? E se ele quiser, por exemplo, fazer o produto entre os vetores, tá? Então, um ponto importante aqui é o seguinte, quando você tem, por exemplo, se fosse só o número 1 no x e o número 4 no y, ele ia pegar 1 vezes 4, né? Então, é sempre elemento a elemento. Isso aqui, né, ele está pegando um produto elemento a elemento. Então, vai ser 1 vezes 4, 2 vezes 5 e 3 vezes 6. Ele não vai simplesmente sair fazendo o produto, a multiplicação de todo mundo e juntando num número só. Não. Tanto que, se a gente fizer aqui, ó, x vezes y, ó, ele me retorna um vetor com um produto, né, de cada elemento aqui, ó, né? Então, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 6 é 18. Tá? A mesma coisa vai ser para soma, né? Então, 5, 7, 9. Né? Por exemplo, potência. Podia ser o quociente, tá, pessoal? Então, eu estou pegando os valores de y e elevando aos valores, né, de x vetor. Então, é 1 elevado à potência 1, é 5 elevado à potência 2, 25, 6 elevado à potência 3, 216. Tá? Isso aqui funcionaria para outras coisas, por exemplo, né? Se a gente quiser pegar vamos completar aqui, né? Subtração vai funcionar. Perdão, deixa eu só botar aqui, né? A diferença, né? A diferença entre vetores. Tirar esse acento aqui. Ok, tá aqui, né? A diferença, né? A gente pode pensar também no quociente, tá? Quociente ou a divisão, né? Tá? Então, ele sempre vai me retornar vetores e o ponto aqui que eu estou levando em consideração para vocês é que ele faz essa operação elemento a elemento, tá? Essa aqui é a nossa estratégia aqui inicial. Tudo bem? Não esqueça de salvar o seu script, né? Vai que falta energia aí, você perde um pouquinho. Às vezes o RStudio guarda, mas não é bom contar com a sorte não, tá? Você perde um tempo depois para poder copiar, ok? Bom, então essas são algumas álgebras. Vamos continuar nesse mundo das álgebras com vetores, né? Vamos lá. Né? Então, a gente pode também ter, né,
Por exemplo, operações em que não tem o mesmo tamanho, né? O que eu mostrei na aula, no material anterior, no slide anterior, né? Que os vetores tinham que ter o mesmo tamanho para ter uma operação elemento-elemento, né? Aqui não, olha. Então aqui eu tenho o número um com o número um, o número 2 com o número 2 e o número 3 número 4. Como é que fica? Então o R, né, ele vai completar, né? Ele vai botar aqui, por exemplo, esse 1 e esse 2, vai botar duas vezes para você poder fazer a operação com 3 e 4. Tá? Então ele faz isso automaticamente. Às vezes ele até te avisa, olha, tem vetores aí que não tem o mesmo comprimento, tá? Então fica de olho aí, é isso mesmo que você quer apresentar? Inclusive, quando eu estava preparando a aula para vocês, um erro igual a esse foi o que apareceu, né? Erro não, na verdade ele só chamou a atenção para isso, para ver se de fato era esse o meu intuito, tá? Então observe, ó, 1, né, mais 1 vai dar 2, 2 mais 2 vai dar 4, 3, aí volta a repetir, né? O mesmo vetor 1 e 2, não. Então, ó, 3 mais 1 vai dar 4 e 4 mais 2 vai dar 6. Pronto, ele completou o vetor todinho, tá? Agora, com a potência é a mesma estratégia, né? Então, ele vai pegar aqui, vamos trazer esse exercício aqui para o nosso RStudio, só para a gente ver, né, como é que isso funciona, tá? Então, olha só. Primeiro que eu tenho meu vetor aqui, ó, né? 1 e 10, tá? De 1 até 10, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que ele vai fazer, ó? Eu precisaria, né, de um vetor de tamanho 10 aqui para pegar elemento a elemento, mas eu só tenho dois elementos aqui. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. O 1 vai ser elevado a 1. O 2 vai ser elevado a 2. Aí, não tem aqui o terceiro elemento. Então, o que ele vai fazer? Vai repetir isso aqui de novo. Então, o 3 vai ser elevado a 1, o 4 vai ser elevado ao quadrado, né? Aí o 5 e o 6, mesma coisa. 5 elevado à primeira, 6 elevado ao quadrado. 7 à primeira, 8 ao quadrado, 9 à primeira, 10 ao quadrado, né? Quando a gente faz esse objeto todo, que é de potência aqui, né? Que é de elevação, tá? Olha só o que acontece, né? Então, vou sempre ter o primeiro na potência 1 e o segundo na potência quadrado. Potência 1, potência quadrado. Potência 1, potência quadrado. Potência 1, potência quadrado. 1, potência quadrada. Tá? Então, isso aqui é só um exercício, só um exemplo, né, de uma situação em que você, tá, teria, né, vetores de tamanhos diferentes. Né, e o R vai completar isso para você, não vai te deixar na mão, né, para evitar não vai apresentar nenhum problema, tá? Para o seu trabalho. Vamos voltar lá para nossa aula, né? Vamos lá continuar com o nosso assunto. Então, aqui, né, eu estou com um objeto somando com um vetor, então ele vai pegar esse cara com esse cara com esse cara com esse, dá o nosso resultado. Você nem precisa a gente ir para lá, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, está aqui, né? E a sequência de 1 até 10, em que cada elemento está sendo elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, né? 5, 25, 6, 36, 49, 7 e assim por diante. Tá? Então, essa é a forma, né, de alguns algebrismos com o R que a gente tem aqui para poder trabalhar. Ok? Bom, isso foi o que eu comentei anteriormente, né? Caso ele seja menor, ele vai duplicar para você. O interessante aqui, né, que ele vai fazer isso mesmo que eu não tenha, por exemplo, um número múltiplo, né? O que é isso, pessoal? Olha só. Ainda agora, eu tinha mostrado, isso aqui faz sentido a gente ir para lá para o RStudio para a gente ver, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso. Olha só, né? Aqui eu tinha, deixa eu completar aqui, deixa eu botar aqui um 4. Olha só a diferença, né? Eu tenho 4 elementos aqui e 2 aqui. Então, esse vetor, ele é múltiplo desse, tá? Né? Eles são múltiplos. Por quê? Porque esse cara aqui, esses dois primeiros vão fazer a operação de soma com esse daqui. Depois ele vai replicar esses mesmos dois valores aqui para fazer a operação de soma com esses dois daqui que estão sobrando. Agora, olha só o que acontece, né? Eu pego esse primeiro conjunto, essa dupla aqui, vou completar com esse cara aqui, fazer a soma com ele. Só que aqui eu não tenho mais uma dupla, né? Eu não tenho mais nada aqui. E aí, como eu preciso e não vai fazer e agora, né? Não, ele vai fazer,
né? Então ele vai pegar esse 3 e vai pegar com o primeiro daqui, né? Ele vai deixar você fazer. Então olha só, esse resultado vai dar isso, esse resultado aqui, ele vai me dar uma mensagem de aviso. Ele vai fazer, né? Então, ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4, né? 3 mais 1, 4. Aí diz assim, esse cara, né, esses vetores aqui, eles não são múltiplos, tá? Né? Então, ele vai fazer a continha para você, mas vai te dar uma mensagem de aviso, tá? Então, tem esses detalhes, né? Tem essas coisas aí. Isso talvez para agora não seja tão interessante, mas é importante, né? Que quando aparece uma mensagem de erro nesse sentido, de aviso desse sentido, né? Você já fica esperto, poxa, talvez o meu vetor não era para ser para serem múltiplos, então eu já tenho que me atentar para cá, talvez tenha algum erro no meu código, pá, né? Você pode pensar uma coisa nesse formato, tá? Vamos lá para o nosso slide, a gente conseguir avançar. Tá? Então, algumas operações fundamentais aqui, né? Vou fazer já um exemplo com elas aqui. Então, eu posso somar os elementos de um vetor, é a função sum, né? Produto dos elementos de um vetor, tá? É o prod. Máximo, mínimo. Posso tirar a raiz quadrada dos elementos de um vetor. Posso organizar esses elementos, que é um rol, né? Colocar numa ordem crescente ou numa ordem decrescente, tá? Vamos ver como é que funciona isso já já, né? Então, eu tenho esse cara bem aqui, ó. Vamos pegar esse vetor aqui, né? Um vetor de valores que eu peguei aqui, né? Vamos lá para o nosso RStudio para a gente ver como é que isso funciona. Então, né? Usando, né? Vamos botar aqui o nosso título, usando funções em vetores, tá? Então, eu tenho meu x aqui, você pode, se ficar muito pequeno que o seu script, né? Botar aqui, você pode dar um enter aqui, ó, né? E reduzir o tamanho dele que não tem problema, tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Ó, então, pronto, tá aqui o meu x. Tá, meu x é esses valores aqui. Agora não é mais aquele vetorzão lá que tinha de 100, 112, já sobre salvei em cima, né? Atribuir um valor em cima aí para poder fazer alguma coisa aqui. Então, vamos lá ver. Então, função soma, né? Então, a função sum, ela vai somar os elementos de um vetor, tá? Sum, né? Então, soma dos elementos, tá? Pronto, vou somar aqui, pronto. Aqui ele me retorna um valor só, porque eu peguei cada valor desse aqui, somei os valores e o resultado é a soma deles, tá? Então, nesse caso particular, ele não retorna para mim um vetor, e sim a soma dos elementos de dentro do vetor. A mesma coisa seria, né, se fosse, por exemplo, um produto dos elementos. Posso estar interessado em fazer o produto dos elementos de um determinado vetor. Tá aí o resultado, né? Produto. Pronto, tá aqui. É a multiplicação dá esse número gigantesco aí, tá? Para que serve isso? Não sei. Aí, para essa sequência aí, por ser um exemplo hipotético, né, deu esse valor maluco aí, mas, né, poderia ter uma utilidade dentro de um outro cenário, tá? O máximo, pessoal, né, eu vou botar aqui o máximo, que é o max, tá? Deixa eu botar aqui, deixa eu tirar esse cara aqui, eu posso atribuir, mas não vou fazer isso agora, tá? Então, o maior elemento de um vetor, né, o maior valor, tá? O maior elemento é o 11.6. Se eu tenho um maior elemento, eu tenho um menor elemento, né? Então, eu tenho o máximo, eu tenho o mínimo. Então, é o menor elemento de um vetor, né? Menor valor. Pronto, aqui no caso é 7.4, tá? Posso pegar também a raiz quadrada, né? SQRT, SQRT, tá? Da minha sequência X. Só que essa função, pessoal, ela é diferente dessas outras que a gente está utilizando agora. Por que eu digo isso, né? Raiz quadrada de cada elemento, tá? Então, por quê? Ela vai fazer uma aplicação da raiz quadrada em cada elemento do meu vetor X. Em cada elemento. Então, bora lá ver como é que funciona isso, né? Ah, opa, perdão, escrevi errado. SQRT, tá? Pronto. Então, ó, peguei a raiz quadrada de 10.6, peguei a raiz quadrada aqui nesse caso aqui de 7.7, raiz quadrada, né, de 40, de 11.6 e assim por diante,
tá? Então ela me retorna um vetor, tudo bem? O rol é a função sort, tá? O rol de x, eu quero colocar em ordem isso daí, eu estou interessado em fazer uma coisa com os dados ordenados, beleza, tá? O legal daqui, pessoal, é que ela tem um argumento que é o decreasing, tá? O decreasing aqui, né, quer dizer que ela vai decrescendo, né? Eu pego do maior valor, né, até o menor, tá? Esse decreasing é isso. O default dele é falso, o padrão é falso, ou seja, sempre ele vai pegar crescente, né, do menor para o maior. Tá? Então, se eu botar aqui, ó, decreasing false, nem precisaria fazer isso, mas eu estou chamando a atenção porque a gente vai usar o true ali como sendo um argumento lógico, tá? Ó, então eu peguei do menor para o maior, tá? Ah, professor, eu queria o contrário. Não tem problema, não esquenta a moringa, tá? Então, true. Eu troco aqui agora decrescente é verdade, eu quero o decrescente. Beleza, então eu rodo decrescente, tá? Então eu pego do maior para o menor, tá? Lembra dos argumentos de funções que nós vimos na última aula, na função sec, na função rep, né? A maioria delas elas têm essas estruturas para poder trabalhar, né? Aqui não é diferente, tá? Então eu estou mostrando isso de forma bem, vamos dizer assim, né, devagarinho para vocês, e à medida que vocês forem tendo necessidade, vai ter que ir utilizando, tá? Então, tá aqui o código que rodou, né? Que não copiei para lá, acabei fazendo junto com vocês, tá? Mas é a mesma estratégia. Basta copiar, limpar o código bonitinho dos resultados desse cara aqui. Pronto, fechou, né? Segue o barco. Vamos lá. Vamos ver agora, pessoal, né? Os caracteres, né? Os caracteres, eles são chamados de strings, né? Que na maioria das vezes não, que são representados por textos, né? Então, a gente só viu até agora números, né? E como ficaria, por exemplo, uma representação de um texto dentro do R, tá? Aqui tá errado, não é duplas, né? É duplas, tá? Então, por exemplo, eu posso ter o texto entre duas aspas aqui, né? Ou entre aspas duplas, tá? Então eu posso ter o texto dessas duas formas, do mesmo jeito vai funcionar, tá? Então é assim que vai funcionar. Então vamos pegar esses carinhas aqui, né? Vamos jogar lá no nosso RStudio para a gente ver como é que isso funciona, tá? Então aqui, deixa eu me ajeitar. Então aqui nós temos os caracteres, tá? Os caracteres, beleza. Então vamos limpar aqui, deixar bem bonitinho, né? Ah, beleza, pronto, limpou. Agora você vai rodar e você vai aprender, né? Observa que ele desformatou aqui o texto, né? Devido à acentuação, mas relaxa, né? Se você ajeita aqui, tá, pronto, fechou. Tá, observa que tem alguns até que eu não boto acento, viu, pessoal? Já para evitar de ter problema, né, com acentuação, tá? Então eu acabo evitando isso, escrevendo errado, né? Para evitar isso. Tá, então vamos botar aqui, ó. Eu tenho esse vetor que eu chamei de animais, ó. Então meu animais, né? É quem? O animal que eu tenho aqui, ó. É pássaro, cavalo, peixe. Professor, mas você fez com aspa dupla. Como é que ficaria, né? Com aspa simples, ó. Então, vamos lá, né? Vamos trocar aqui. Vamos tirar aqui essa aspa dupla. Vamos botar uma aspa simples aqui. Vamos ver se funciona esse troço aqui, né? Se eu falei, então agora tem que testar, né? Pronto, ó. Vai dar a mesma coisa, tá? Só que o que acontece? No final das contas, ele vai substituir por aspa dupla. Então, a minha sugestão é que você já faça com aspa dupla, né? Um fica em cima do outro aqui no teclado, então é Shift, né? E aspa dupla, não tem muito o que ficar procurando, né? Aí eu criei um vetor aqui também do mesmo tamanho, que é o lar, né? De cada animal. Então, o pássaro vive na árvore, o peixe mora lá no estábulo, né? Perdão, o cavalo no estábulo, né? E o lago é o habitat do peixe, tá? Então, eu tenho esse tipo de ponto aqui, esse tipo de estruturas aqui, tá? Se eu for pegar aqui, por exemplo, né? O comprimento do objeto,
do vetor animais, ó, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, tem 3 elementos, de fato, né? Tem o pássaro, tem um cavalo, tem um peixe, né? Beleza, tá? Mas eu posso ter um outro objeto, ó, que ele vai contar um número de caracteres, olha, número de palavras aqui que vai aparecer em cada, né? Em cada número de letras, perdão, que vai aparecer em cada palavra. Então, bora lá aqui o número de caracteres, né? O nchar, ele retorna isso pra gente, tá? Olha só que interessante, né? Então ele conta pra gente aqui, poxa, eu queria saber o número de palavras, né? Talvez isso pra gente seja interessante, né? Para a galera vocês do português, né? Já que vão trabalhar muito com texto, muita palavra, né? Se eu tenho uma frase eu quero saber se ela está muito longa, se ela tem muito caracteres, né? Se isso deixa a oração, né? Aí eu já não vou mais me meter nesses jargões, né? Mas se tem uma periodicidade, uma coisa do tipo assim grande, então a gente pode usar esse tipo de função para tentar resolver isso, né? Tratar de alguma forma, ter algum resultado prático, tá? Bom, então essa é a forma, esses são os caracteres, é dessa forma que você vai colocar, né? Para ficar claro, botou texto dentro do R e você vai ter que usar aspas, tá? Não tem jeito. Senão, professor, não quero usar, então não vai dar certo. Por exemplo, né? Se você colocar aqui, né? Só para mostrar o que vai dar de errado, tá? Então, ó, vou tirar as aspas aqui, ó, né? Vou rodar. Pá! Primeira coisa que ele diz aqui, ó, pássaro não encontrado. Porque ele vai entender, ele vai chegar assim e vai olhar aqui, bom, o primeiro objeto, o primeiro elemento desse vetor aqui que eu estou combinando é o objeto pássaro. Mas ele não definiu pássaro em nenhum outro lugar, porque pássaro não é um objeto, né? Pássaro é um elemento de um vetor, então ele não vai conseguir entender isso daqui. A mesma coisa para cavalo, a mesma coisa para peixe, tá? Se eu tivesse um objeto, pássaro ou cavalo ou peixe antes, ele juntaria, mas nesse caso aqui não é esse o nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui é criar um objeto de caracteres, tá? Então, tem uma outra funçãozinha só para a gente fechar aqui, que é a função cat, né? Ela é legal porque ela combina alguns resultados aqui, né? Então, por exemplo, animais aqui, eu quero apresentar animais, ó. Então animais, né, são quais? É pássaro, cavalo, peixe, né? Então é uma forma, a gente poderia fazer, é uma forma da gente escrever isso aqui. Então, por exemplo, aqui, né? Os animais, né? Os animais, os animais são, né? São. Aí você poderia rodar numa forma assim, os animais são pássaro, cavalo e peixe. Tá? Então, uma forma de você apresentar isso daqui, né? Isso aqui não é um caractere, isso aqui é como se fosse um resultado de print, né? Você não vai conseguir guardar isso. Se você quiser guardar tudo num caractere só, ou seja, colar tudo numa estrutura só, aí você pode usar uma funçãozinha que é chamada paste, ela cola, né? Então, por exemplo, paste, né? Então, os animais, né? Os animais são, né? Aí você pode vir bem aqui, né, e colocar aqui animais. Bora ver o que vai acontecer, né? Ó, os animais são pássaro, os animais são cavalo, os animais são peixe, né? Então, olha só a diferença, né? O cat ele juntou tudo, né? Mas não é um objeto. O paste não, ele foi em cada elemento do meu animais aqui, que no caso é pássaro, cavalo, peixe, né? E juntou com o texto que eu atribuí aqui, né? Que são os animais, né? Então, os animais são, perdão. Então, é uma outra forma de fazer, né? O paste é uma funçãozinha legal. Eu uso pra caramba essa função, né, dentro das minhas coisas e muito muito útil mesmo de colar caracteres, juntar e tudo isso para definir diretório, se você está variando as pastas onde você está trabalhando, né, é muito útil, né, muito útil mesmo, tá? Vamos lá voltar para o nosso slide, né? Vamos ver o que nós temos para agora, tá? Bom, então aqui, né, vamos seguir. Em função do que a gente aprendeu com os caracteres, né, a gente introduz os fatores. Fator, né? Aqui a gente já vai mais por viés estatístico, né? A gente ainda não viu isso daqui, mas já
vai ser importante para a próxima aula, sem ser nessa próxima, mas na seguinte, né? Eu vou estar falando sobre conceitos básicos de estatística para vocês. E a gente vai falar sobre variáveis lá, né? Então, a gente está falando de variável o tempo todo aqui. Então, algumas variáveis representam números, outras variáveis representam caracteres, né? E dentro de um fator, a gente vai ter as variáveis categóricas, né? Que são as nominais e ordinais, né? Ou seja, eu vou ter variáveis que expressam somente uma nomenclatura, né? E outras que vão estar levando em consideração a ordenação entre elas, né? Por exemplo, faixa de idade, né? Por exemplo, a escolaridade, né? São variáveis ordinais. Gênero, sexo masculino e feminino, né? Seria uma variável nominal, tá? Então, essa variável, né, fator, essa função fator aqui, ela tem esse serviço, né? O objetivo dela é criar justamente esses níveis dentro da minha variável categórica. Quais são os níveis dentro dela? Então, vamos pegar só uma ideia aqui, ó. Eu tenho esse vetor aqui que eu estou tá indo de 1 até 2, tá? Eu estou repetindo 3 vezes ele aqui. Então, é como se fosse uma variável categórica só com duas categorias, né? Vamos ir lá para o nosso RStudio, tá? Para a gente enxergar fatores, né? Então, os fatores aqui, tá? Então, deixa eu só mostrar que funçãozinha é essa aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, para cada 1 e 2, eu vou dar uma nomenclatura para ele. Vamos supor, isso aqui é número, mas a partir do número eu consigo, né, dizer para ele, não é isso de fato não é um número, isso é uma classificação. Então, eu digo para ele, olha, o primeiro que aparece aí, o menor valor, eu vou chamar de fator 1 e o maior valor eu vou chamar de fator 2, tá? Então, quando eu rodo isso daqui, ó, ele simplesmente substitui onde era 1 e 2, ele diz agora que é um texto, tá? E fala assim, olha, os níveis dessa variável aqui é o fator 1 e o fator 2, tá bom? Então, eu tenho essa estrutura quando eu tenho números e eu quero atribuir, né, vamos dizer assim, texto para eles aqui, tá? Eu tenho também, deixa eu pegar aqui do nosso slide, só para a gente poder, eu não ter que trocar aqui, né? Mas eu tenho também isso daqui, tá? Lembra, eu posso dar um Enter aqui para ficar aqui embaixo, tá? Não vai mudar em nada. Se você quiser deixar ele aqui, ó, né, professor, eu quero enxergar ele tudo numa linha, que eu tenho problema, eu não consigo ver assim, sei lá, me dá coisa. Não tem problema nenhum, vai dar a mesma coisa, tá? Então, aqui, né, eu tenho um vetor, vou repetir ele 2 vezes, então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Só que o 2 e o 3 são nomenclaturas, né? Só estou usando o 1, 2 e 3 só para facilitar a minha vida, ou talvez só evitar de ficar colocando texto dentro do meu conjunto de dados, né? Isso é muito comum, esse tipo de codificação. Então, o menor é baixo, o maior é médio, e o intermediário é médio, né? E o maior é alto. Então, para eu dizer que essa variável ela tem importância, né, com respeito às respostas, a ordenação, na verdade, né, das categorias, eu tenho que botar o objeto aqui, ó, né, desculpa pessoal, o argumento da função ordered true. O default dele, né, é falso. Então, tanto quando eu faço esse cara aqui, ele não leva em consideração a ordenação. Se você passar aqui, olha, observe lá, né? Ele nem coloca, né, como sendo um objeto falso. O padrão dele é falso, tá? Então vamos rodar isso daqui. Pronto, ó. Então o 1, 2 e o 3 que estavam aparecendo aqui, né? É o que, ó? Baixo é 1, o 2 é médio, o 3 é alto, o 1 é baixo, o 2 é médio, o 3 é alto. E ele entende, olha, então os níveis aqui, ó, baixo, em seguida vem o médio e em seguida vem o alto, tá? Então eu tenho uma variável aqui categórica que a ordenação importa, né? Isso é legal, pessoal. Mais na frente a gente vai ver, né? Para fazer gráfico, né? Para fazer tabela, já sai tudo na ordem. Se você utilizar uma variável que requer ordem e não explicar isso, não dizer isso para o R, ele não vai adivinhar, né? Então muitas das coisas vão ficar tudo desorganizado nas saídas e tudo, né? Fica feio, inclusive, da apresentação, tá? Vamos lá seguir, né, a respeito dos fatores, né? Vamos voltar lá para nossa aulinha, tá?
Então eu posso ter também a aplicação do fator para variáveis que já são texto, né? A gente viu exemplos de que não são texto, são números, né? E vai fazer a mesma coisa, então observe, feminino, é tudo feminino e masculino. O risco aqui, pessoal, de você escrever texto dentro para construir o seu banco de dados, né? É, por exemplo, é colocar uma palavra errada. Então, deixa eu falar, deixa eu explicar isso no RStudio, o que eu estou falando aqui, né? Porque isso é muito importante. O R é meio chato para essas coisas, tá? Então, olha só. Vamos supor que eu tenho um vetor aqui de caracteres masculino, feminino e assim por diante. Tá aqui. Respostas de pessoas, tá? Então, com respeito ao gênero. Então, ó, observe, feminino, ó, a resposta é F maiúsculo, E e o M minúsculo. Masculino é M maiúsculo, A, S, C minúsculo, tá? E tem que ser igual para todo mundo. Por quê, pessoal? Olha só, vou fazer só uma saída bem aqui, ó. Vou pedir o fator aqui, ó, de X. Ele me diz, ó, masculino e feminino e masculino são os fatores, tá? Mas se eu, por exemplo, olha, troco e esqueci, fiz errado, não apertei o shift para botar em caixa alta esse cara aqui, né? Ficou minúsculo. Olha só o que acontece. Ele diz que esse minúsculo aqui é diferente desse, tá? Ou seja, ele cria uma outra categoria, tá? Então, muitas das vezes trabalhar com um número, você não corre o risco, né, é um ponto alguma coisa, não, é um. Então, ele vai ser sempre aquele da categoria um. O 2 é 2, só vai ser da categoria 2 e assim por diante, tá? Contexto, a gente, dependendo da situação, né, construir bancos de dados dentro direto assim, com texto, não é muito legal. Vamos voltar aqui, tá? Vamos lá para o nosso slide para a gente ver, né, e dar continuidade. Né? Estamos terminando já, tá? Então, a mesma coisa seria para baixo, médio, alto, baixo. Olha, tá tudo fora de ordem aqui, como se fossem as respostas de algumas pessoas, né? Então, eu peço o fator e digo para ele, olha, fator 1 é baixo, fator 2 é médio, fator 3 é alto. E diz que a ordenação importa, tá? Aí pega, né? Esse cara médio, baixo, vai botando os valores aqui, né? E diz para ele o seguinte, olha, beleza, né? Baixo é menor que médio, é menor que alto, tá? Então, essa é a forma que você vai ter, né, de organização, tá? Para poder trabalhar com variáveis categóricas também. Tudo bem? Vamos lá seguir aqui, né? Vamos falar dos dados perdidos aqui. São muito comuns, né? Essas situações em que você não tenha dados disponíveis. Então, por exemplo, né? Eu estou analisando esses dados da CESPA de Covid, até esses bancos de dados disponíveis na internet, né? Óbvio, de locais confiáveis, né? Então, por exemplo, o paciente chega lá no hospital, né? Aí não se tem, chegou muito mal, chegou sozinho, por exemplo, e não se tem informação de que se ele é cardiopata, né? Se ele tem diabetes. Então, em geral, quando você vai montar o formulário, vai uma informação que é justamente esse NA, que é o not available, né? É o não disponível, tá? Não está disponível essa informação aqui, então ele é o meu NA. E a gente tem algumas formas de apresentação aqui no R, né? O NA ele é esse não disponível. Eu posso atribuir ele a um objeto. Essa funçãozinha aqui, ele está perguntando se é um NA, né? Esse A, que é um NA, isso é um NA? Is.NA, esse é um NA? Né? Ele vai dizer que é verdade. Né? É um valor missing, né? É um valor perdido, né? Então, ele tem essas funções para poder trabalhar isso daí. Eu posso ter também um NA dentro de um vetor, que é muito mais comum ainda, né? Aí ele vai fazer a pergunta, ó, is.NA, né? Ele vai fazer a pergunta para cada elemento. Você é um NA? Ele vai dizer não, é falso. Você é um NA? Verdade. Você é um NA? Não, não sou. Aí ele vai dizer que é falso, tá? Ou ele pode dizer assim, dentro desse vetor tem algum NA? Ele vai dizer tem um NA, tá? Então essas são algumas funçãozinhas que a gente tem para vetores, né? E é dessa forma que a gente vai organizar a presença, né? Ou a ausência de valores perdidos, tá? Por exemplo, se eu tenho, né? Isso que é importante aqui, ó, né? Deixa eu pegar o
código anterior desse A aqui, né? Vamos lá para o nosso RStudio, tá? Vamos lá para o nosso RStudio, para a gente já ir fechando esse material de hoje. Tá? Então, por exemplo, o A é esse carinha bem aqui, né? Vamos rodar o A aqui. Deixa eu limpar aqui. Rodar o A. Né? Então, o A é esse cara aqui. Eu quero somar esses elementos agora. Então, se eu somo o A, como ele tem um valor não disponível, a soma vai dar não disponível também. Mas dentro da função soma, né, eu tenho um argumento, né, que é o NA remove. Então, remove o NA para mim, né, o não disponível, e faz a continha, né, do jeito que dá. Tá? Então, ele pega somente os valores disponíveis e faz a soma. Ó. Então, 11 mais 13, 24. Ok? Então, é uma outra forma de fazer, né, a soma. Esses NAs, em geral, aparecem muito nas nossas análises, né? É importante a gente saber como tratá-los, né, no nosso conjunto de dados. Ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? O vídeo acabou ficando um pouquinho extenso, né? E na próxima aula, o que vai ficar faltando para a gente? Faltando a parte de data frames, a gente vai aprender como carregar um banco de dados dentro do R. Vou mostrar algumas estratégias. Por exemplo, se eu tenho uma planilha de dados que está no Excel, né? Qual é a forma, qual é a estratégia que a gente vai ver, vai utilizar para poder carregar, levar esses dados para dentro do R, né? E se não tiver no Excel, se tiver no arquivo de texto, se tiver em num outro formato, como fazer isso? A gente vai fazer isso daí, né? Para já dar, depois disso, né? A gente vê a parte de conceitos básicos de estatística, né? Vamos ver um pouquinho de conceitos, vamos ver um pouquinho de tabela e nesse meio tempo já fazer umas associações, né? Teoria prática, é dessa forma que a gente vai trabalhar, ok? Espero que vocês aproveitem, treinem o que foi feito aqui, né? Qualquer coisa a gente resolve lá na aula síncrona, tudo bem? Grande abraço para vocês, se cuidem, bons estudos.